Olá, alunos do curso de Psicologia da Faculdade SCOM. Estamos na unidade 2, da disciplina Fundamentos Epistêmicos, Epistemológicos da Psicologia, e nesta unidade 2 nós falaremos sobre a fundação da psicologia científica na perspectiva de Fechner. Gustavo Fechner aí viveu em 1801 a 1887, né? E essa perspectiva está ligada ao desenvolvimento da psicofísica. A psicofísica é uma área que estuda quantitativamente a relação entre estímulos físicos e sensações subjetivas. Então, Fechner, que é considerado um dos precursores da psicologia experimental e um dos principais responsáveis por estabelecer bases matemáticas para a relação mente e corpo. Então, ele deixa algumas contribuições, e as principais contribuições de Fechner para a psicologia científica é a psicofísica e a relação mente-corpo, onde Fechner buscava demonstrar que processos mentais poderiam ser estudados de forma objetiva e quantitativa, desafiando a visão dualista e cartesiana. Então, ele propôs que há uma relação sistemática entre a intensidade do estímulo físico e a percepção subjetiva deste estímulo. Daí temos a lei de Fechner. A lei de Fechner, também conhecida como a segunda lei psicofísica, ela descreve a relação entre a intensidade física de um estímulo e a sensação psicológica correspondente. Em outras palavras, ele explica, essa lei explica como a nossa percepção do mundo varia de acordo com a intensidade dos estímulos que nós recebemos. Em essência, a lei de Fechner afirma que a intensidade da sensação é proporcional ao logaritmo da intensidade do estímulo. Isso significa que, para que a sensação aumente linearmente, a intensidade do estímulo precisa aumentar exponencialmente. Então, aqui alguns exemplos práticos para você entender a lei de Fechner. Por exemplo, o som. Para que um som pareça 2 vezes mais alto, sua intensidade física precisa ser aumentada em 10 vezes. A luz, para que uma luz pareça 2 vezes mais brilhante, sua intensidade física precisa ser aumentada em 10 vezes. Sobre o peso, para que um peso pareça 2 vezes mais pesado, sua massa física precisa ser aumentada em 10 vezes. Então, a lei de Fechner é importante porque nos ajuda a entender como o cérebro processa informações sensoriais. E ela também tem aplicações práticas em áreas como design de interfaces, publicidade e marketing. É importante notar que a lei de Fechner não é perfeita, ela se aplica melhor a estímulos de baixa intensidade e pode não ser válida para estímulos de alta intensidade. Além disso, a lei não leva em consideração outros fatores que podem influenciar a percepção, como a atenção, a emoção e a experiência passada. Em resumo, a lei de Fechner é uma ferramenta útil para entender a relação entre a intensidade física dos estímulos e a sensação psicológica correspondente. No entanto, é importante lembrar que ela é uma simplificação da realidade em que outros fatores também podem influenciar esse conceito de percepção. Vamos falar um pouquinho agora sobre os métodos experimentais na psicologia. Fechner introduziu métodos rigorosos para medir a percepção sensorial, como métodos limiares, diferenciais, a diferença mínima perceptível entre 2 estímulos, método da estimativa de magnitude, método de ajuste do observador. Esses métodos estabeleceram as bases da psicologia experimental e influenciaram estudiosos, como Wundt, que fundou o primeiro laboratório de psicologia científica em 1879. Então, o conceito de psicologia como ciência, Fechner demonstrou que os fenômenos psicológicos poderiam ser estudados com métodos quantitativos, e estabelecendo a psicologia como uma ciência independente da filosofia e independente da metafísica. Então, apesar do seu interesse por temas místicos e espirituais, seu trabalho
experimental foi crucial para a consolidação da psicologia científica. Fechner foi fundamental para a transformação da psicologia de uma disciplina filosófica para uma ciência com base experimental, né? Sua abordagem quantitativa influenciou diretamente o desenvolvimento da psicologia experimental, a neurociência e outras áreas, né, como a ergonomia e o estudo da percepção humana. Então, a fundação da psicologia científica, né, na perspectiva de Wundt, está diretamente ligada à criação do primeiro laboratório, né, em 1879, em Leipzig, na Alemanha. Então, Wundt, ele é considerado o pai dessa psicologia científica e estabeleceu a psicologia como disciplina independente da filosofia, que é um aspecto que nós estamos trabalhando desde a primeira unidade, né, esse rompimento da filosofia a partir da filosofia e se tornando ciência, né? Houveram, né, as principais contribuições de Wundt para essa emancipação, né, para a psicologia científica como ciência experimental. Então, Wundt tem um papel fundamental porque ele argumentava que a psicologia devia ser estudada a partir da experiência consciente, né, através de métodos rigorosos e controlados, tornando-se uma ciência empírica. Então, ele diferenciava a psicologia da filosofia ao aplicar a experimentação sistemática para investigar os processos mentais. Então, dentro desse aspecto, estudamos vários outros pontos importantes, como o estruturalismo, né? O de Wundt, né, desenvolve o estruturalismo, que uma estrutura que analisa, né, a mente através da composição da consciência em elementos básicos, como sensações, sentimentos, percepções. A introspecção experimental, né, na qual os indivíduos relatavam suas experiências subjetivas sob condições controladas, né? Falamos bastante sobre o laboratório de Leipzig em 1879, né, onde é fundado esse primeiro laboratório. Enfim, todos esses aspectos aí que nós estamos estudando e iremos estudar nas unidades posteriores, né, sobre a emancipação da psicologia, né, saindo de uma abordagem filosófica para uma abordagem científica. Então, houveram muitos estudiosos, muitos teóricos que contribuíram para o desenvolvimento da psicologia como nós temos hoje. Então, você tenha bons estudos e nas próximas unidades nós daremos continuidade a esses aspectos que estamos estudando nesta unidade 2. Então, até lá e bons estudos.